Existe uma verdade que muita gente escuta, mas poucas realmente entendem o impacto profundo dela na vida prática. Quando uma pessoa coloca Deus em primeiro lugar, tudo ao redor começa a mudar de forma silenciosa, porém inevitável. E não estamos falando de uma mudança imediata e visível como um milagre repentino ou uma vida sem problemas. Estamos falando de algo mais profundo, mais estrutural, numa transformação que começa dentro da mente, depois no coração, e só então se reflete na realidade externa. O primeiro ponto que precisa ser entendido é que colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um ato religioso, mas uma reorganização completa de prioridades. É quando a pessoa deixa de tomar decisões baseadas apenas no impulso, no medo ou na ansiedade, e começa a buscar direção antes de agir. E se o vídeo te ajudar de alguma forma, deixe seu like e sua inscrição para nos ajudar. E isso muda tudo. Porque a mente humana, quando está sozinha, tende a viver em extremos. Ou ela se precipita, ou ela trava. Ou ela tenta controlar tudo, ou ela desiste facilmente. Mas quando existe uma base espiritual real, algo diferente acontece, a pessoa começa a desenvolver equilíbrio. E esse equilíbrio se manifesta nas pequenas coisas. Decisões que antes eram tomadas por emoção passam a ser filtradas por sabedoria. Relações que antes eram construídas na pressa passam a ser avaliadas com mais cuidado. E caminhos que antes pareciam confusos começam, aos poucos, a fazer sentido. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo ao mesmo tempo. Quando alguém coloca Deus em primeiro lugar, essa pessoa não deixa de enfrentar problemas. Na verdade, muitas vezes os desafios continuam. A diferença é que ela não enfrenta mais sozinha internamente. E isso muda completamente a forma como ela reage à pressão. Situações que antes gerariam desespero começam a gerar reflexão. Momentos de incerteza deixam de ser vistos como o fim e passam a ser vistos como o processo. E o medo, que antes dominava decisões, começa a perder força. Isso não acontece porque a vida ficou mais fácil, mas porque a pessoa ficou mais forte por dentro. E existe um detalhe que quase ninguém percebe no início dessa caminhada: colocar Deus em primeiro lugar também significa abrir mão do controle absoluto sobre tudo. E isso, para muitos, é o ponto mais difícil. E se você quiser se aprofundar ainda mais no estudo das Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que indicamos, o link está na descrição do vídeo. O ser humano tem uma tendência natural de querer prever, dominar e antecipar cada resultado. Mas quando essa postura começa a ser quebrada, surge uma espécie de desconforto inicial. É como se a mente não soubesse mais onde se apoiar. Só que é exatamente nesse ponto que a transformação começa a ficar real. Porque aos poucos a pessoa aprende a confiar sem ver. Aprende a esperar sem ansiedade. Aprende a agir sem desespero. E isso não a torna passiva. Pelo contrário, torna-a mais consciente, mais centrada e mais estratégica. Outro efeito muito forte de colocar Deus em primeiro lugar é a mudança nas escolhas internas. A pessoa começa a rejeitar coisas que antes pareciam normais, não por obrigação, mas por consciência. Começa a perceber que certos caminhos até oferecem prazer imediato, mas cobram um preço alto depois. E isso gera uma limpeza natural na vida. Relacionamentos se ajustam. Hábitos mudam. Ambientes começam a ser selecionados com mais cuidado. E até a forma de falar e pensar passa por um refinamento progressivo. Mas talvez o ponto mais marcante de todos seja este: a paz que começa a surgir mesmo em meio ao caos. Não é uma paz superficial. Não é ausência de problemas. É uma estabilidade interna que não depende do cenário externo. E isso é algo raro hoje em dia. Porque a maioria das pessoas vive emocionalmente refém do que está acontecendo ao redor. Se tudo está bem, elas ficam bem. Se algo desmorona, tudo desmorona junto. Mas quando existe uma base espiritual verdadeira, a estrutura interna não colapsa junto com as circunstâncias. E com o tempo, isso cria maturidade. A pessoa deixa de ser tão reativa e passa a ser mais observadora. Deixa de tomar decisões impulsivas e passa a construir passos mais consistentes. E, principalmente, começa a entender que nem tudo precisa ser respondido imediatamente. Existe também uma mudança importante na forma como os desafios são interpretados. O que antes parecia apenas azar, agora começa a ser visto como processo de aprendizado. O que antes parecia atraso, passa a ser entendido como preparação. E o que antes parecia perda, muitas vezes revela ser proteção.
Essa mudança de perspectiva não acontece de uma vez. Ela é construída aos poucos, através de experiências, reflexões e amadurecimento. E por mais estranho que pareça, muitas vezes é justamente nos períodos mais difíceis que essa transformação se fortalece. Porque são nesses momentos que a pessoa aprende a confiar quando não há garantias visíveis. E talvez uma das maiores mudanças aconteça justamente naquilo que ninguém consegue ver por fora. A pessoa começa a ter mais clareza sobre quem ela realmente é. A necessidade de aprovação diminui. A comparação constante perde força. E aquela sensação de vazio que antes fazia ela buscar distrações o tempo todo começa a ser substituída por propósito. Porque quando Deus ocupa o centro da vida, muitas coisas que antes pareciam essenciais simplesmente deixam de ter o mesmo poder. O coração começa a entender que sucesso sem paz não vale a pena, que dinheiro sem equilíbrio não sustenta a alma e que viver apenas para agradar os outros nunca será suficiente. Aos poucos, nasce uma consciência mais forte, mais madura e mais firme diante das pressões da vida. E existe algo muito marcante nisso tudo: quem coloca Deus em primeiro lugar normalmente passa a enxergar o tempo de forma diferente. A pressa exagerada começa a diminuir. A pessoa entende que algumas respostas levam tempo, que certos processos não podem ser acelerados e que nem todo silêncio significa abandono. Isso gera paciência, resistência emocional e uma confiança mais sólida mesmo em períodos difíceis. E enquanto muitos desistem no meio do caminho por ansiedade ou medo, quem permanece firme nessa caminhada desenvolve uma força silenciosa que transforma não apenas a própria vida, mas também influencia todos ao redor. Porque uma pessoa que vive com equilíbrio, sabedoria e paz em meio às dificuldades acaba se tornando uma luz em tempos onde quase todos vivem perdidos, cansados e sem direção.